Dragon Ball Daima, em poucos episódios, já nos trouxe detalhes e curiosidades interessantes que só provam o quão bom está sendo essa última obra escrita pelo Toriyama Sensei. Sério, tem muita coisa nova e muitas revelações que nunca tinham sido mostradas nem em Dragon Ball Super e nem em Dragon Ball Z. Chega mais que eu separei alguns detalhes que saíram nesses episódios. A raça Majin possui orelhas pontiagudas. Quando Shin, o irmão mais velho de Degesso... Nossa, o nome do cara é Gesso, tá ligado? Quando o Degesso vê os guerreiros Z, ele questiona se esses guerreiros seriam da raça Majin. Mas aí ele percebe que eles têm as orelhas redondas e não são dessa raça. Aí eles percebem que se tratam de humanos. Os Namekuseidins possuem outro nome no mundo dos demônios. Assim que os dois irmãos veem Piccolo transformado, eles demonstram que a raça de Namekuseidins tem um nome diferente no mundo dos demônios, sendo ele Namek-Jin. Descobrimos também que Dabura saía raramente dos seus aposentos. E aí que leva a grande questão e que eu acho que muita gente deve estar em dúvida quanto a isso. O que diabos o Dabura foi atrás do Babidi? Qual que é a finalidade dessa união de poderes aí? Tô bem curioso pra saber o que os dois estavam tramando. Eu acho que a gente pode ter mais informações sobre o arco do Majin Buu aí. Seria muito legal a gente ver uns flashbacks também. Emendando a isso, Dabura tinha planos em mente antes de ser controlado por Babidi. A doutora Arinsu, né, irmã do Shin e do Gesso, caraca, o nome do cara é Gesso, ela realizava pesquisas que ainda não foram mencionadas quais, porém o Dabura, ele financiava essas pesquisas. Será que a gente vai ver algum desses projetos durante Dragon Ball Daima? E o mais interessante ainda, né, e esse fato, né, abre um mar de possibilidades para Bulma ser muito atuante em Dragon Ball Daima, né, para ver todos esses projetos, tecnologias novas que possam aparecer aí. Interessante. Já pensou aparecer alguma coisa com raios Blutz, igual o Dragon Ball GT, o Super Saiyajin 4 aparecer? Caraca, seria supimper, hein? Existem esferas do dragão malignas. Dentro do reino demoníaco, existem 3 esferas do dragão maiores do que as da Terra, porém elas estão protegidas. Protegidas por 3 seres mágicos chamados Tamag, e dos quais ainda não conhecemos os níveis de poder. Então pode ter aí lutas muito boas contra esses personagens. Elas são mais fortes que as esferas da Terra, considerando o tamanho, que ela é até maior do que do arco do Granola em Dragon Ball Super. É possível que essas esferas realizam desejos que Shenlong não consegue. Por exemplo, desejos de natureza maligna. Mas e aí? O que eles iriam pedir? Essa é a grande questão. Se você tem alguma base do que eles poderiam pedir com isso, né? Isso coloca talvez o mundo de Dragon Ball em risco. O olho demoníaco. Além de pedir para que os Saiyajins se tornem crianças, Gomar queria pedir o olho demoníaco, que aparentemente pode colocá-lo num patamar de força similar à dos guerreiros Z. E aí abre uma grande porta aí que, né, nos últimos episódios o Goku ficou animado para lutar contra os Tamag, né? Que são os protetores das esferas do dragão. Eles conseguiram usar essas esferas para voltar a ser adulto. Porém, a gente tem um grande problema. Talvez nessa aventura e nessa loucura, o Gomar, ele pode pegar as esferas e fazer o pedido dele, né? Ele passar a perna ali. Pode muito bem dar uma Diolong lá no começo de Dragon Ball, né? É aquele pedido inusitado, né, velho? Ô, larápio. O peixe dourado. Cara, esse peixe dourado me chamou muita atenção porque, além de parecer muito poderoso, é possível fazer viagens interdimensionais. E aí abre uma grande porta, né? Existem outras dimensões, né? A gente sabe que tem outras linhas do tempo em Dragon Ball. Pode ser aí uma questão bem interessante. Podemos ver outros inimigos, universos paralelos. Abre muitas possibilidades. Ainda mais sobre os personagens de Dragon Ball Xenoverse, né? Seria Dragon Ball Xenoverse uma linha do tempo diferente, né? Dragon Ball Xenoverse, pra quem não conhece, o jogo de Dragon Ball no qual a gente cria nosso personagem e o Trunks, ele é tipo um protetor do tempo. E é muito interessante, eu recomendo demais esse jogo. E mais uma informação que foi enfatizada aqui em Dragon Ball Daima é o crescimento dos Saiyajins. Nós lembramos lá que no Dragon Ball clássico o Goku, ele era pequeno. Se eu não me engano, eu não lembro se ele tinha 15 e
e o Kuririn 14, ou se ele tinha 17, mas ele fala que só depois dos 15 anos os Saiyajins começam a dar aquela espichada e de fato começar a envelhecer, né? Aparentar pelo menos. O Degesso, ele explica que quem tem a orelha pontiaguda vem do reino Majin, né? Do reino dos demônios. Então seria Sr. Popo também veio desse reino, uma vez que ele tem as orelhas pontiagudas também. E aí abre outra questão, todos os personagens que tem orelhas pontiagudas veio desse reino. É uma coisa bem legal que eu espero que Dragon Ball Daima trabalhe, mas eu não acho que ele vá trabalhar. É o passado do Sr. Popo, né, que é um personagem muito bacana, que esteve muito presente no Dragon Ball clássico, e seria muito interessante a gente descobrir mais desses personagens. E eu gostei que em poucos episódios eles exploraram muito essa questão do universo de Dragon Ball, abrindo um mar de possibilidades. Neva é o Namekusei mais forte de Dragon Ball. As esferas do dragão, ele conseguiu localizá-las, trazer pra ele e resetar. Mano, o cara é muito apelão, velho. Eu tenho minhas teorias que ele é o vilão principal dessa história toda. O vilão, assim, é o cara que vai dar trabalho, e eu acho que Dragon Ball Daima tá se encaminhando pra uma referência a Dragon Ball clássico. Uma luta final entre Goku e esse Namekuseidin aí, fazendo referência da luta do Goku contra o Piccolo. Mas ele é muito apelão, velho, não tem como. Eu queria ver esse personagem no auge dele. Será que a gente vai ter mais informações sobre ele? Porque realmente é um personagem muito forte. Ainda mais sendo um dos Namekuseidins que continua no reino Majin, né? E continua lá e não foi pra Namekuseidin igual outros Namekuseidins aí. Será que vai ter mais Namekuseidins também aí nesse reino? Fica aí uma grande questão e curiosidade. Cara, o Toriyama realmente, acho que ele tava querendo expandir mesmo, velho. O Dragon Ball não tem como, o negócio só coisa boa acontecendo, velho. Será que o criador das super esferas do dragão pode aparecer? Levando em consideração que a gente já tá numa gama interdimensional do negócio. E eu acho que o Zeno, ele não faz parte desse plano astral aí. Nem sei mais como fica essa divisão. O Toriyama realmente ele conseguiu fazer a mesma coisa igual ele fez em Dragon Ball Super, né? Expandir para vários universos. Agora eu não sei qual seria o termo do multiverso. Será que teremos outros planos também, outros universos separados com outros Zenos? Fica realmente uma curiosidade. Abriu muito leque de possibilidade em Dragon Ball. Fico deveras curioso pra ver como que isso vai acontecer. Será que esse personagem pode aparecer ou ser referenciado em algum momento? E eu gosto mais dessa pegada que Dragon Ball Daima está tendo, né? Você trabalhar a história e o universo, isso é muito bom. O visual dos Tamagamis em Dragon Ball Daima é inspirado nos Tokusatsu, e seus olhos em particular lembram muito aos de Kamen Rider aí, né? Você já tem várias referências a Tokusatsu com as forças especiais Ginyu, por exemplo. O próprio Saibaman é um deles. Eu acho muito legal que, né, esses personagens devem ser muito apelão, cara. Não é possível. Nós tivemos uma homenagem ao Akira Toriyama. Na abertura de Dragon Ball Daima, a música Ukaijin de Ukino Jumori é uma homenagem ao Akira Toriyama, o lendário criador de Dragon Ball, que infelizmente veio a falecer em 1º de março de 2024. Ibito ficou fora da aventura de Dragon Ball Daima. Além de Goku, personagens como Shin, Glório, Piccolo, Vegeta e Bulma também embarcarão na aventura. Como a nave de Shin só transporta 3 pessoas, assim ficou o resto da galera lá fora e foi o Shin e o Goku junto. E podemos, né, ver que Kibito vai ficar de fora da viagem, enquanto Bulma foi incluída possivelmente por ser a única capaz de pilotar a nave. Na abertura e no encerramento, penas aparecem ao redor do Goku, formando uma figura semelhante a um pássaro batendo em suas asas. Isso é uma homenagem tocante ao Akira Toriyama, já que Tori significa pássaro em japonês. As penas cercando Goku, o herói de sua maior obra, se transformando em um pássaro de luz, é uma referência poética e épica ao legado do Toriyama. Um furo de roteiro? Quando os soldados do Freeza coletaram as esferas do dragão da Terra, Shenlong concedeu a eles 3 desejos, mesmo que eles não fossem clientes fiéis. Isso contradiz a explicação dada em Dragon Ball Daima, onde Shenlong afirma que apenas clientes fiéis podem fazer mais de um desejo. A gente tem que levar em consideração essa informação, que o filme do Freeza passa após Dragon Ball Daima e após o primeiro arco de Dragon Ball Super. Então eu acho que não seria um furo de roteiro. Seria ali uma saída do roteiro para você
não dá mais possibilidades pro vilão, obviamente, né? Pra você não dar o olho pra ele, enfim. E você tacar isso no momento mais futuro, você só dá essa informação pro telespectador. Mas eu não acho que seja um furo de roteiro, porque Toriyama poderia muito bem falar o seguinte: no final aí do Dragon Ball Daima, as esferas do dragão ficam mais fortes, enfim, muda alguma estrutura aí. Então não chega a ser um furo de roteiro se ele pode acrescentar uma informação. Quer dizer, ele poderia ter acrescentado uma informação. Fusão em Dragon Ball Daima. Teve toda uma mudança de apresentação da lore do mundo Majin, né? Que a gente tem os insetos que substituem a semente dos deuses. E também a gente teve um bem interessante que concede fusão entre personagens. E aí fica a grande questão: como será a aparência dessa fusão? E será que ela vai ter orelhas pontiagudas por estar no reino Majin? Essa é uma grande dúvida, e eu acho que essa fusão inclusive vai ter orelhas pontiagudas também. Mas quais personagens vão fazer a fusão? É outra questão também. E isso daí só foi o começo de Dragon Ball Daima. Então tem muita coisa ainda para ser explorada, tem um universo gigantesco para ser explorado. E o mais interessante disso, uma coisa que eu gostei bastante, é que Dragon Ball Daima tá pegando aquela estrutura de Dragon Ball clássico, mais voltado na aventura, tem as lutas e tudo mais, mas essa questão de você ter informações, de explicar coisas novas pra gente, é muito legal. Enriquece ainda mais uma obra que já é muito rica nos seus detalhes. E você, tem alguma curiosidade aí que eu esqueci de mencionar aí? Deixa aí nos comentários, vamos debater o que vocês estão achando de Dragon Ball Super. Não, o que vocês estão achando de Dragon Ball Daima? Eu vou ficando por aqui, isso aí, falou e até a próxima.